Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, e o ano de 2024 não acabou ainda pra gente. Já falamos dos melhores filmes do ano, já falamos dos melhores animes do ano, e agora nós vamos falar das melhores séries de 2024 que a gente assistiu. É claro, né? A gente não vai comentar nada que a gente não assistiu. E para fazer esse debate, estamos aqui com Alan Nicole. Oi, pessoal, boa noite. Vamos aqui, né, para nossa listinha com o nosso trio, né? Já tá ficando carimbado, né? Isso. Vamos lá. E não podia faltar ela, Del. Oi, gente. É aquela coisa, né? Vai ter um monte de série esquisita, porque tudo que eu recomendo acaba caindo no esquisito. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e Shemoniu Felipe Greco, que foi pra farra, hein? E não Ih, veio gravar. Ó, Shemoniu. denúncia. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar esses podcasts falando algumas coisinhas, né? Primeiro, a gente pode fazer aqui no começo algumas coisas que a gente assistiu e a gente não gostou, tipo menção desonrosa. A gente faz muito isso lá nos Aí, melhores animes do ano. adoro. Uhum. A gente pode falar mal de algumas coisas. Algumas coisas aqui a gente já comentou durante o ano nos podcasts que a gente fez de coisas que a gente assistiu, mas não tem problema a gente revisar algumas coisas, né? Até porque pode ter tido, por exemplo, a gente gravou podcasts específicos sobre algumas séries e às vezes não teve a presença de um integrante aqui, ou de Del, ou de Alan, então, caso tenha assistido, né, de lá pra cá, é, a gente pode reforçar a opinião, caso já tenha participado, ou apenas fazer uma revisão, assim, daquilo ali, né? Eu tenho uma lista aqui bem grande de menções desonrosas, mas eu vou caminhando da pior para a melhor, né? Para mim, o pior das coisas que eu assisti esse ano foi O Problema dos Três Corpos, da Netflix, que inclusive até agora não tem nenhum notícia se foi cancelado, se não foi, mas foi a pior coisa que eu assisti esse ano. Sem dúvida nenhuma. Assim, não sei vocês, se vocês esse assistiram. tá na minha lista também, eu também cheguei a ver. Eu realmente não tenho boas lembranças também não dessa série, mas eu não achei tão ruim. Eu achei só que ficou um pouco confusa a série, assim, pra proposta que foi apresentada. Eu esperava outra coisa, na verdade. É. Ai, eu tinha muita expectativa. Eu acho que o meu grande erro no problema dos três corpos foi que eu assisti com muita expectativa. Eu acabei me decepcionando muito rapidamente. Eu sofri pra conseguir aguentar, terminar a série. É complicado, mas eu identifiquei logo um dos problemas, né? E fui atrás de informação para saber o que era. Então, o primeiro problema que me bateu logo eram os protagonistas, que eu achava muito chato aquela galera, muito chato. E fui atrás de informação e descobri que do livro original eles pegaram, sei lá, um personagem e dividiram em quatro, cinco, entendeu? Então aquela galera lá da Inglaterra, que, né, os amiguinhos da universidade, não sei o que, aquilo ali era um personagem só que eles dividiram em vários. Então acho que ficou muito chato aquela galera. De geral, a ideia como uma ficção científica eu achei legal. Mas a execução não ficou muito boa, entendeu? The Umbrella Academy, quarta temporada, que a gente já comentou Nossa, aqui meio sim. por cima. Uhum. Foi triste porque, assim, é o momento de encerrar algo que estava meio assim, digamos, já vinha respirando por aparelhos da temporada 3, né? Sim. Só que como você zerou, pra quem assistiu, né? Você zerou no final da terceira temporada a história. Então você resetou tudo. Então você tinha a oportunidade de fazer algo mais interessante, né? Mas tinha personagens que parecia que não evoluía. Pronto, sabe o que a gente comentou aqui no podcast Round Six, Del? Sim. Que algumas pessoas acharam estranho a mudança de atitude do Ji-hoon da primeira pra segunda temporada. Uhum. E eu disse aqui no podcast, não, é porque vocês estão muito mal acostumados com séries que os personagens passam as temporadas e parece que ele não evolui, ele fica parado e não tem mudanças. Pronto, Sim, alguns que a gente personagens de até Umbrella falou. Academy foi exatamente isso.
Sim, parou no tempo ali, tipo, o personagem só tem isso. Então o personagem só tem isso. É sobre. Pois é, somente ali alguns personagens ficaram nessa toada. O Klaus, principalmente, ficou preso ali naquilo ali. Na verdade, É, ele voltou até, né? Ele não avançou, ele voltou no desenvolvimento dele. Ele pois passou é. por situações semelhantes que ele já tinha, tipo, superado. Aí você fica, como assim? Não, Então, vamos combinar que Umbrella Academy, a única coisa que merece é o esquecimento? a primeira e a segunda temporada, show. A terceira, mais ou menos. E a quarta temporada terminou muito mal. Né? Sim. Pois é, Mas parecia que eu eles não vejo que é tinham um problema mais o de que inventar. roteiro também. Não dos atores, sabe? Porque. Não, tanto é que teve até uma história aí que eu acho que eu até comentei naquele podcast que a gente falou antes, mas eu comento de novo, né? Que a cena final lá deles se despedindo, né? Deles ali e tal. Foi guardado a sete chaves pelos roteiristas. E os atores só saberiam no momento que era para tipo, vamos pegar a reação espontânea deles. Aí Uhum. os atores não gostaram da cena final. Eles ficaram, segundo informações, né? Os atores não gostaram do final, inclusive o ator do Diego foi um que veio a público falar isso. E a reação deles quando viu aquilo ali foi: é isso aqui? Que a gente vai. É essa a nossa despedida? Então a galera, eles mesmos acharam muito ruim, mas tiveram que fazer, né? Por isso que talvez tenha sido É. muito anticlimático. Mas. E aí, mande a próxima. Eu gosto de falar mal das coisas, é divertido. Eu tô subindo do mais do que eu achei pior pro que eu para outros tipos de decepções aqui que a gente pode ou não ter comentado durante o ano. Então, o Urso, terceira temporada, a gente comentou já isso no podcast, né? Sim, Durante o aham. ano. A gente comentou. É isso, eu tô devendo assistir. É bom, viu, Alan? Mas você tem que. É uma das poucas séries que eu percebo que não é pra todo mundo, sabe? Assim, não no sentido de, é muito cabeça, não. É porque ele tem uma pegada diferente de outras séries que a gente já viu por aí. É algo Sim. totalmente. Uma experiência nova, digamos assim, né? Mas eu também acho que o Urso, a escorregada da terceira temporada é que as outras duas foram tão acima da média que essa terceira eles quiseram manter no mesmo nível e escorregaram feio, sabe? E daí É. o erro fica ainda mais evidente como erro quando você acertou muito bem nas primeiras. Fica com cara de que eles não queriam avançar muito na história porque vai terminar na quarta temporada. Então Sim. toda essa terceira temporada parece uma grande barriga, uma enrolação. Sabe? Nada Hum, avança. Aí só no final da terceira temporada a gente tem um indício de que a parada vai esquentar, que a parada vai avançar e pronto. Acabou a terceira temporada, volta só na quarta temporada. Então, uhum. esse que é o ruim da terceira temporada. Inclusive, tem uma cena que eu tinha falado com o Del, que é um flashback, só que ele é um flashback que está na temporada errada. Era para ser um flashback da segunda temporada, porque foi onde a personagem foi desenvolvida, foi lá, né? E ficou muito estranho esse flashback aqui. Então ficou, não sei, ficou muito esquisito, sabe? Muito Uhum. esquisito mesmo. Outro aqui que também deu uma decepcionada com essa mesma ideia do The Bear, assim, de enrolação, foi The Boys, a quarta temporada. Mas aqui eu tenho que fazer uma observação, assim. A gente vai falar de algumas séries que podem ter decepcionado, mas tem coisas boas a partir de agora, certo? Daqui pra trás era coisas que você ou enrolação ou coisas ruins e tal. Daqui pra frente são algumas que tiveram suas decepções, mas tiveram episódios excelentes no meio, sabe? E quando a gente observa o todo, por exemplo, The Boys aqui, foi uma temporada de enrolação igual The Bear, porque vai acabar na próxima temporada igual The Bear, né? Só que muitos personagens aqui também ficaram nessa de vai, não vai. Tem todo um embromation, onde no final eles voltam pro mesmo estado que eles estavam no início da temporada, entendeu? Então meio que ninguém avançou praticamente, ninguém teve uma evolução. Mas alguns tiveram arcos interessantes ali, histórias interessantes.
Mas se você tivesse cortado tudo isso aqui e deixado só algo mais rápido, talvez, de ter adiantado mais essa história, né? Talvez seria mais interessante. Mas eu achei que The Boys, pra mim, foi uma decepção com asterisco. Uma decepção com asterisco. Tem coisas excelentes aqui, entendeu? Teve ponto alto, teve ponto baixo. Isso. O plot A twist gente chegou a do falar de Druto The foi Boys bom. mesmo. A gente tem Sim, um. Vejam o Não- nosso episódio de The Boys, por favor. Vejam Isso, não, né? Ouçam. isso. Vejam com os ouvidos. Exatamente. Então, The Boys eu fiquei com essa impressão aí. Não sei vocês aí, se tem essa mesma impressão que eu. é uma série que eu acho que também tá se arrastando também. Eu acho que ela já passou do que ela queria contar e eu acho que ela não tem mais o que inventar. A minha impressão que eu tenho é essa também. Ela tá muito no sentido do que eu vi a Umbrella Academy caminhar pra mim. Tá Isso. no sentido de que ela já Uhum. podia ter se resolvido ali, e eles estão esticando, 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 e a história já tá ficando repetitiva em alguns pontos também. Sabe outra também que decepcionou um pouco a galera, mas que eu enxergo coisas boas, pontuais, O Senhor dos Anéis, a segunda temporada aí de Anéis de Poder. Eu vou ficar Essa bem eu quieta não. quanto a isso. Eu Bem também não, porque quieta. eu nem vi a primeira toda. Ah, Não não, eu viram vou nenhum? ficar quieta porque, tipo, nem a primeira temporada me agradou. Então, tipo, É. adoro Esse o Senhor dos aqui, Anéis, mas assim, essa série. Não, 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 não. pois é. É outra que também que parece que tá enrolando muito, né? E a promessa dele é muitas temporadas. Um grande problema é esse, né? Então eles estão realmente parece-me que estão inventando muita coisa pra justificar muitas temporadas. É uma série muito cara, absurdamente, né, cara. E todo o arco do estranho lá, do que é o Gandalf, né, no final de tudo, meu Deus, ficou um absurdo de ruim. Tirando, claro, a conversa que ele tem lá com. Ah, eu não vou lembrar. Eu não consigo, eu não consegui gostar. A primeira temporada, pra mim, eu já assisti arrastada. A segunda temporada eu assisti porque meu pai curtiu e daí eu continuei fazendo companhia pra ele. É o Tom Bombadil. A parte com o Tom Bombadil do Gandalf ali, eu achei até interessante, porque tem toda uma questão filosófica. Mas toda vez que volta pros Harfoots lá, eu achei deprimente, assim, porque ficou muito esquisito. Mas tem coisas interessantes aqui. O Celebrimbor eu gostei, achei interessante. Poderia ter sido algo um pouco melhorado, um pouco melhor, né? Mas eu achei interessante a interpretação dele, o Sauron lá como Anatar. Coisas interessantes ali também, mas que eu esperava algo melhor, porque esse aqui era o momento, digamos assim, né, a lábia, o momento da enrolação, o auge da lábia dele. É aqui, entendeu? É como tudo surgiu, né? Como tudo começou. E, né, ficou aquele nhé, tal, não sei, né? Galadriel também. É, tá muito enrolado isso aqui. Se essa série não acabar em mais 2 temporadas, eu acho que vai ficar muito triste se ficar enrolando demais. Entendeu? Porque agora a gente vai ter, talvez, saltos temporais, né? Ou algo assim do tipo. Então, até seria melhor, eu acho, pra essa série dar algum salto temporal aí, parar de enrolar nessa era. Ir mais para frente, quando alguns personagens envelheceram, vão ter mais alguns combates, porque tá bem tristezinho, assim, algumas coisas de Anéis de Poder. Mas eu vou continuar assistindo, não vou abandonar, não. Aliás, nenhuma das séries que eu comentei até agora eu vou abandonar. Deixa eu ver o que tem mais pra frente aqui. O problema dos três corpos não dá pra você abandonar, não vale. Ah, não, esse eu abandono, mas eu acho que vai ser cancelado. Acho que não vai ser nem renovado. É, Acho que agora a gente já pode entrar nas coisas boas. Vocês têm coisas ruins ainda aí? Não, eu não Ai, não, separei nada. você pegou as mais, ó, assim. Tem Eu um não que tá no separei meio do nada caminho. por bom ou ruim. Simplesmente eu fiz a lista e é isso aí. Tem um que tá no meio do caminho aqui que como foi uma temporada de desenvolvimento, mas ele ficou no meio. A Casa do Dragão, a segunda temporada, né? Porque ele Ah, termina no quando a parada vai começar e é muito broxante isso.
Só falando, peraí, só sobre a Casa do Dragão, eu já tenho uma opinião mais positiva. Eu Certo. acho que porque eu não fui com tanta expectativa assim, eu gostei da temporada, eu achei boa a temporada da Casa do Dragão. Pra mim foi, É foi, uma foi tranquila. temporada. É uma temporada, digamos assim. Tiveram. Não sei se tu sabe, Alan. Eles cortaram alguns episódios do final. Sim, Que sim, claramente seriam os episódios daquela batalha, né? sim. E jogaram pra próxima temporada. Então Sim, eles quisiam parar, acho que nesse auge, pra deixar todo mundo na expectativa. Só que muita gente ficou muito decepcionada, sabe? não, eu, Porque eu se você pensar até. bem, é uma temporada bem parada, né? Não, eu até entendo, mas eu não achei tão parada, não. Eu achei interessante a temporada. Eu achei bem interessante, porque eu não sei o que o pessoal espera muito dessa série, né? Porque. Porque eu não gostava de Game of Thrones, né? Eu nunca Ah, gostei muito da sério? série. Não, nunca gostei, nunca Nossa. consegui assistir a série toda. Assim, eu não gostava de Game of Thrones. Eu assisti as últimas temporadas, assim, porque era a parte que tinha mais a ver com os dragões, que eu achava mais interessante essa parte mais da magia, né? Mas o resto eu achava super apelativa a série. Então, a Casa do Dragão eu achava na medida certa. E eu tenho gostado do ritmo e da forma como tem apresentado, toda aquela questão da disputa entre a Rhaenyra e a família lá da. Ah, esqueci o nome da outra. Ah, essa disputa entre eles eu acho bem Os interessante. Hightower e os. Alice, né? Alicent Hightower. Alicent Hightower. Eu acho muito interessante essa dinâmica e tal. Eu acho bem mais assim na medida pra mim do que eu espero dessa história, sabe? Então eu não me incomodei não, eu não esperava tanto pro final dessa série como eu percebi que realmente muita gente ficou na expectativa porque muita gente já tinha lido os livros, né? Já conhecia, então muita gente tentava se antecipar ao que ia ter e tal. Então criou-se muita expectativa por isso, mas se você afastar isso e tirar isso de lado, pelo que foi entregue, eu achei que estava muito bom. Foi muito O bom o que foi pessoal entregue. fala, Alan, que a próxima série spin-off, né? Que é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Pode ser que lhe agrade um pouco, pelo que eu dei uma olhada. Lhe É, agrade eu, eu, mais. eu já ouvi, eu não li os livros, mas eu vi resumões, assim, sabe, do que se trata essa história. Então pode ser que seja bem interessante também. Realmente eu tô curioso para ver esse spin-off aí. Porque o que eu gosto da Casa Dragão é esse drama familiar, essa Sim. novelesca. É bem novelesco isso aqui, né? Essa Sim, eu, série. eu acho muito interessante porque a série ela se constrói muito em cima de mal entendidos do que de coisas assim mais arquitetadas, sabe assim, não existem grandes tramas, não existe assim, é mais uma Sim. série de mal entendidos onde se as pessoas tivessem parado para conversar um pouco melhor, muita coisa ruim não tinha acontecido, né? E aí a Tanto é coisa que vai quando elas param pra rolando. conversar, já percebem que a coisa já foi, né? Elas Pois param realmente é. ali pra Então, conversar. assim, eu acho muito interessante essa série por causa disso também. Mas era só isso que eu tinha para dizer. Eu não tenho nada negativo, assim, a falar de Casa do Dragão, pelo contrário. Eu fui assistir Ninguém Quer. É isso. Ninguém quer. É uma série podre, não assistam. Assim, se eu pudesse desindicar, eu estaria desindicando. É sobre um rabino que se apaixona por uma. Se apaixona, não. Quer namorar uma mulher que tem um podcast sobre sexo. E daí vocês imaginam que isso vai tão bem e combina tanto quanto você imagina que combina. Daí é uma série de comédia, mas é sem graça, então, foda. É a sua desindicação, no caso. Minha desindicação. Mas assim, tirando isso, eu não vi nenhuma série esse ano que, nossa senhora, credo, credo. Tem um aqui que muita gente reagiu assim, mas eu gostei e queria continuação, mas já foi cancelada, né? Que é o Star Wars The Uhum. Acolyte. Eu curti também, não achei ruim, não. Pois é, Eu eu não acho que vi. sempre a internet reage de forma muito Gostei carnal. especialmente do abdômen, que é Sim. sou uma pessoa que curte um fanservice quando ele é apresentado de bom grado. E eu gostei demais, Alan, porque assim, se passa numa época
centenas de anos antes do que a gente conhece do Ameaça Fantasma, né? 100 anos. Centenas não, exatamente 100 anos antes de Ameaça Fantasma, né? Do episódio um. E é tipo o final do auge da República ali. O auge está na República e a partir dali vai começar a decair até chegar onde a gente conheceu, né? Onde a gente começou ali Hum, Star Wars. Então, é um período assim que os Jedi estão no auge, a República está no auge, não existe indícios de Sith há não sei quantos, sei quantos centenas de anos, né? E do nada aparece Jedi morrendo e assim, ó, vai ter um Sith aí, ninguém sabe, tal, tá um mistério, né? E tem toda uma trama por trás, né, dessa história. E o que eu gostei é porque a trama vem de os Jedi fazendo merda. E eles acobertando as suas próprias merdas do início ao fim dessa série. Entendeu? Então, entre eles mesmos, assim, eles não são 100% sinceros, não falam tudo que aconteceu. Então, vai esse acobertamento até assim, quem foi que tinha um Sif na história? Ele matou muita gente na história, só que foi acobertado isso. Entendeu? Tudo isso foi uhum. acobertado. Por isso que quando a gente chega no episódio um lá de Star Wars, todo mundo fica, mas como assim um Sith, se já faz tantos centenas de anos que a gente não vê um? Mas teve um aqui que se tivesse sido, digamos assim, reportado corretamente, eles poderiam ter evitado muitos problemas. E não foi. Foi tudo acobertado e jogaram a culpa em um Jedi. E eu achei muito bom isso, porque mostra como os Jedi não são perfeitos, são corruptos, né? Nem todos, mas tem seus níveis de corrupção ali, aqui e acolá, e eles são falíveis, eles não são pessoas assim, ó, esse Jedi aqui é impossível errar, Jedi são é uma série muito humana, na minha opinião, assim. Só que o pessoal caiu de cima porque é uma trama muito woke, é uma trama muito sei o quê, tem um grupo de mulheres lá que dão vida, que geram vida, tal, e elas ficam cantando, recitando suas músicas lá pra fazer suas magias, não sei o quê. Mas, gente, entrou-se numa discussão tão besta que criou-se um hate em cima dessa série. Mas eu gostei tanto que eu queria mais. Eu queria continuação. Eu queria saber aonde ia aquela história. Porque no final, na cena pós-crédito lá, aparece o Yoda. Ou seja, ele iria ser reportado do que iria acontecer. Ou seja, ele estava guardando essas informações durante todo esse tempo e não falou pra ninguém. Ou seja, Yoda também foi culpado, né? Só que como não vai ter continuação, eu vi uma notícia aí que parece que vai ter um livro falando sobre o que seria a continuação disso aqui. Então, não sei, não sei. Mas assim, eu gostei. Gostei de verdade. Eu tenho restrições porque eu também não gosto muito da franquia Star Wars no geral, assim. Eu assisti por causa do impacto, né, da importância que a gente sabe que tem na cultura e tal, mas eu nunca não tenho uma ligação assim muito forte com as franquias a ponto de querer acompanhar todas as séries e tal. Eu não fico ansioso pra ver nenhuma delas. Então, assim, eu não vi várias das que saíram aí, inclusive essa, mas eu soube que essa, inclusive, foi a mais vista do Disney Plus, né? Recentemente, assim, saiu em algum Pois é, lugar. eu não sei se foi a mais vista, mas acho que foi uma das, junto de Agatha, né? Acho Sim, que ficou em segundo, eu acho. O Acolyte ficou em segundo, a Agatha deve ficar em terceiro. Foi um negócio bem. Nem que a galera tenha ido ver só pelo hate, mas foram sim. ver. Entendeu? Então, por isso que eu acho que foi um erro da Disney cancelar isso aqui. Acho que deveria fazer todo um retrabalho para a segunda temporada, mas infelizmente caíram muito em cima da atriz lá da Osha e tal, e sobrou para ela, né? Infelizmente. Mas eu achei interessante. Achei uma proposta interessante, porque parece que o povo não quer ver nada que fuja do padrão, né? Não quer ver nada diferente do padrão do que já conhece. Então, tudo da zona de conforto e não querem abrir a mente para novas histórias. Tanto é que teve que vir um Andor também para ver uma história totalmente diferente que todo mundo gostou, que assistiu, né? Mas mesmo assim não teve uma audiência tão grande como a Acolyte, por exemplo. Então, é meio complicado, né? Sim. Fã de Star Wars. Falando Infelizmente. de séries que não gostamos tanto assim, mas que vimos, eu acho que da minha lista aqui eu posso citar Caos da Netflix. Vocês assistiram?
Jeff Goldblum, Eu não assisti, assisti. eu assisti. Isso. Eu Eu não achei que a gostei. ideia era interessante, mas ficou cansativo tão rápido. Foi, pois é, eu não gostei muito. Eu não tinha a menor ideia do que seria a série. Eu sabia que era uma série sobre mitologia grega e que ia ter o Jeff Goldblum, né? Mas eu não gostei também da execução da série, da proposta de transportar a mitologia grega que a gente conhece para os nossos tempos modernos. Então, assim, eu esperava uma outra coisa e não uma releitura da mitologia grega adaptada aos tempos modernos. Então, assim, eu não gostei de muitas escolhas que foram feitas ali e eu não tô ansioso por uma outra temporada. Se cancelarem, eu não vou sentir falta. Então. E do que se tratava? Eu não É sei. mitologia grega. A história de mitologia tem a história do Orfeu e da Eurídice no meio. Tem. Só que eles mudam algumas coisas, sabe, assim, nos rumos da história. É Mas é tipo, base. do mesmo jeito que a gente tem a maioria do mundo católica, a gente Isso. teria a maioria do mundo acreditando na mitologia grega. E daí, quando você continua acreditando na mitologia grega, os deuses da mitologia grega ainda existem. E daí, com isso, a gente a gente tem ainda eles ali, só que na atualidade, como que seria? É mais ou menos isso. Eu É, pensava até que seria assim. Eu pensava que seria assim, um mundo onde a mitologia grega não só que daí eles foi. recontam tudo. Ela é predominante e tal. Mas é recontada mesmo, de fato, assim, tem a história do Uhum. Labirinto do Minotauro, tá lá, contado de uma forma diferente, mas tá lá também, né? O Prometeu, né? Tem a questão dos Zeus. Então, assim, todos os elementos estão lá. Você pensa que ia ser assim, realmente, se tivesse sido assim, você dá como seria um mundo de hoje em dia se a mitologia grega fosse real e predominante. Teria sido muito mais interessante. É uma Não releitura uma simples atualizada. releitura. Pegando os mesmos mitos que a gente conhece. É basicamente isso. Tem a história de Eurídice, de Orfeu, do Labirinto do Minotauro. Tudo lá, recontado. Simplesmente recontado. Não é assim, não é uma coisa tipo, as pessoas hoje em dia lembram da história de Eurídice, ela foi real. Não, não é isso, não. Eles literalmente estão recontando as histórias. Algumas mudanças e tal. Cassandra, enfim. É Mas uma não ficou farofada. legal, na sua opinião. Entendi. Não gostei. Felizmente. Tem um aqui que eu acho que vocês não assistiram, que é Kevin Spacey, a história não contada, que fala sobre o caso todo, né, de Kevin Spacey Hum. trazendo depoimentos de pessoas lá do passado, mostrando que essas coisas que já aconteceram recentemente, né, na época de House of Cards, meio que já começou desde sempre, porque aparentemente ele é meio um psicopatazão, assim, sabe? Tem umas atitudes muito esquisitas desde o início da carreira dele. Então, meio que só foi explodir agora, na verdade. Mas é muito bom esse documentário. Ele recentemente aí foi inocentado das coisas lá da época de House of Cards, né? Das denúncias que foram feitas. Mas se você ver esse documentário, você vai ter uma outra visão que entra naquele negócio. Ah, ele pode ter sido inocentado por falta de provas, mas sabe aquele negócio? Você não tem como é, castigar ele na justiça, mas não tem como isso aqui tudo ser mentira, digamos assim. Pode ter algumas denúncias que sejam falsas, mas não tem condição dessa história toda ser mentira aqui que é contada aqui. Acho que e o documentário é pequeno, 2 partes só, 2 episódios, mas vale a pena. Vale a pena mesmo. Está na Max, Aonde? Kevin Spacey. E eu acho que aquele também, Hum. aquela série da que fala dos casos lá da Nickelodeon, eu acho que foi esse ano também, né? Foi esse ano, sim, foi. Que a gente já falou também, você já falou em outro episódio. Isso. É outra série documental que eu gostei muito Hum. também, foi esse dos casos lá da Nickelodeon. E eu achei interessante. Eu achei bem interessante mesmo a forma que é contada e declarações que nunca foram dadas antes, né? O Quiet on Set, o lado sombrio da TV infantil. Tá lá na Max também. São dois que eu recomendo aí serem assistidos. Del, tem algum aí? Mais De um? recomendação ou pode começar a falar bem das coisas? Porque Não, de.
até agora a gente só tá falando bem, né? Tirando os que a gente já passou do mal, eu acho. Creio eu. Ah, então beleza. Vamos lá. Eu vou começar falando bem de Cidade de Deus. A série de Cidade de Ah, Deus é incrível de boa. E eu queria de verdade que falassem tanto de uma produção brasileira tão bem feita, uma continuação tão bem estruturada, quanto falam de séries que não foram tão boas e que a galera paga pau. Tipo, The Acolyte, tipo, Senhor dos Anéis, tipo, Casa do Dragão, a última temporada. Então, eu queria que tivesse esse apreço, esse carinho que a gente insiste em ter com produção internacional, com as produções nacionais que são bem feitas. E é isso, desabafei aqui. Foi muito boa, assistam, tá na Prime. e É o que incrível. é? Do que esse. Na Prime? É a Não é continuação. Não. da Max, não? Ué, mas você acessa a Max por onde? Eu acesso pela Prime. Ah, tá, entendi. Não, Entendeu? é porque ele é uma Entendeu o série da caminho, o Max. raciocínio? Ah, Entendi. Agora eu entendi. É porque a Prime tem sido um hub de Sim, pros outros. vários streams, né? Então você consegue assistir coisas, por exemplo, da Crunchyroll, da Max, de outros cantos, através de um login que você faz ali pela Prime. Mas não é da Prime, né? Ela é da Max. Tanto é que parece que Isso. a Apple vai entrar por lá também, viu? Ah, é? Porque a Apple Ah, tem bacana. uma Vai ser história mais que a fácil de Apple assistir também. minhas coisas. Porque Ruptura vai ficar mais fácil de assistir. falam que quem tem celular Android não consegue ter não tem aplicativo, né? Da Apple. Então você teria que assistir por um navegador de algum jeito aí, né? Mas não tem aplicativo nativo. Então, é. Não, eu acho ótimo que isso aconteça, porque, tipo, até na TV, que eu tenho uma LG, e o aplicativo da isso. televisão da Apple é muito ruim Então também. vai liberando pela Prime, você consegue assistir a Apple, consegue assistir vários streams do aplicativo da Prime, que é um dos melhores, viu? É um dos melhores aplicativos, que na minha opinião. Mas fala aí de Cidade de Deus, do que se trata. Eu sei que se passa anos depois do filme, né? Isso, anos depois do filme. Cidade de Deus tem um subtítulo, A Luta Não Para. Ela é produzida pela HBO, em parceria com a Max, papapá, Max, como vocês preferirem. E basicamente conta a continuação da história do nosso querido fotógrafo, que, né, enfim. Tem grande parte do elenco do original do filme, então é muito legal ver isso. E além Hum, disso, a gente tem a história da Cidade de Deus. Como que tá agora? Como que. Aí você. É que eu não posso dar spoiler. Qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler, porque o primeiro episódio já começa cheio de reviravolta. entendi. Então, ele continua como fotógrafo, agora ele é um fotógrafo jornalista. Então, ele tira fotos dos conflitos, tanto na Cidade de Deus quanto fora. E ele vai apresentando no mesmo estilo do filme, ele vai apresentando a realidade. Ó, esse é fulano que agora tá controlando isso, esse é ciclano que fazia aquilo antes e agora faz isso. Ele faz essa retomada no filme, é bem legal. Indico demais, demais, demais. Então, se você falou que tem spoilers e tá com medo de falar, é porque é uma série densa, né? Não é uma série. Muito densa. Cada episódio é uma um senhor episódio. É um episódio de novela, praticamente. É grande. E tem muito conteúdo ali pra você digerir. São 6 episódios só na primeira temporada. Então é muito tranquilo de assistir, só que eles são demorados. Então. Antes da gente continuar, eu queria falar aqui de algumas séries que eu não consegui assistir ou terminar, mas eu queria muito. O próprio Hum, Skeleton Crew de Star Wars, que o pessoal fala que quem eu vi comentando não vi ninguém falando mal de Skeleton Crew, que estreou no final do ano, só que esse foi um ano muito cansativo, principalmente no final do ano, então não consegui acompanhar porque eu tava priorizando, por exemplo, o Round 6 pra gente gravar. Então priorizei outras coisas e não consegui assistir a tempo. Não terminei a segunda temporada de Silo, da Apple, que também eu gostei muito da primeira temporada e eu acho que eu tô na metade da segunda. Não consegui terminar. Não sei se alguém aqui eu viu. consegui e continua valendo a pena. Vai fundo, vai na fé. Beleza. Então vamos Lá terminar ele. Silo, a segunda temporada. Shogun, a gloriosa saga do Japão. Shogun é incrível! Não tem Eu um queria ter defeito. Shogun assistido, velho. mereceu cada É, Globo de Ouro não, que ganhou. Ele saiu.
levando Sim. premiação, toda premiação que ele ia, ele levava muita Merecidíssimo, coisa. né? Merecidíssimo. Então eu me arrependi de não ter visto na época e agora já foi tarde demais, mas ainda dá tempo, né? De assistir, não vai poder gravar, não vou mais comentar aqui, né? Mas eu queria. Eu perdi de Shogun. Mas falem aí de Shogun já, aproveitando aí o ensejo. Inclusive que a gente falou que você falou que era a sua grande aposta, né? Então, e realmente se realizou. Sim. Foi, cara, é uma experiência muito gostosa você ver o carinho, porque é uma série incrível. Você vê o nível de detalhe que eles entraram para representar tudo com fidelidade. Você vê que é uma história contada pelas pessoas que estão sendo representadas, que tem uma fidelidade, tem uma atenção ali muito boa, muito fina. Eu espero, sinceramente, que se tiver uma segunda temporada, que continue na mão da equipe japonesa, dos roteiristas japoneses, porque disseram que foi totalmente reescrito, né, pelos japoneses. Ou a história pelos americanos ia ser totalmente estereotipada, e daí nós teríamos uma série, Emília Pérez a série. Então, que bom que o Japão colocou a mão na consciência dos Estados Unidos e falou: não, querido, melhore, deixa que eu vou fazer uma coisa que presta aqui. Essa é a minha nota. E eu ainda farpo a querida inominável que merece nada além do esquecimento. Inclusive, Shogun vai ser publicado, o Ah, livro é? vai ser republicado aqui no Brasil, né? A JBC anunciou. Vai lançar o livro aqui com a capa, inclusive, uma ilustração Ai, da que série de bom. TV. Pela JBC, interessante. JBC, vai publicar o livro, porque o livro ele é antigo, né? Assim, inclusive, ele já teve uma série nos anos 80, se eu não me engano, com o Richard Chamberlain, que fazia o protagonista, né? Que é o piloto, né? O do navio, e é o protagonista da série. Mas era dos anos 80 e tal. Então, assim, agora, por causa do sucesso da série, o livro vai ser republicado. Então, é uma oportunidade para quem não leu, de repente, quem não teve acesso, quiser ter na sua prateleira e tal, é bacana. Interessante. Não sabia que a JBC ia. E é uma série que realmente, assim, deixou um gostinho de quero mais, porque ela deixa um gancho terrível, assim. Ela deixa um gancho que deixa você morrendo. Como tu não assistiu ainda, não vou comentar, mas a Del deve saber, assim, quando tem uma grande revelação da índole de uma certa pessoa, e que você, quem sabe a história, né? Porque, assim, a série, ela baseia em fatos históricos, mas ele muda o nome dos personagens, né? Muda algumas coisas ali para ser mais Certo. romancializável, né? Então assim, ele vira um romance, mas você sabe que eles fazem referência a personagens históricos que existiram mesmo. Então, tem umas reviravoltas muito interessantes no último episódio, assim, É, sabe? e o que eu achei mais interessante é porque foi uma série Disney Plus, né? E arrebatou, sabe? Foi. Ah, pronto, acho que Shogun foi o primeiro colocado, né? A gente falou que Acolyte e Agatha foram segundo e terceiro, o Shogun foi o primeiro, eu acho, de audiência, né? Na verdade, Shogun, ela foi uma série da FX. Ah, sim. Que é um canal da Disney, né? E aí, como teve essa fusão maluca, né? Essa junção de tudo, eu comecei a ver Shogun na época que tava o Ah, Star sim. Plus ainda, vigente, né? Antes do Star Plus ser desmontado também e ser Isso. englobado dentro do Disney Plus, né? Então, tecnicamente, ela é uma daquelas séries do FX. selo, do selo Fox, sabe? De qualidade. Da antiga Fox, sabe? É, Assim. assim como o The Bear Então, também, né? Do selo FX também. isso, exatamente. Mas eu acho Nesse mesmo interessante porque a balaio. gente achava que o streaming da Disney tava muito ruim, não sei o quê, mas depois que fundiu a Disney Plus e o Star Plus, virou outra coisa, sabe? E o que me deixa indignado, porque Pois era é, pra ter sido assim desde pois o é. começo, aqui no Brasil. Eles inventaram, né, de separar as coisas e a gente ficou um tempão. Eu, por exemplo, não assistia nada da Star Plus até ter uma assinatura do Mercado Livre que me Isso. permitiu ter acesso e eu comecei a ver. E quando eu comecei a ver, aí veio a história de que ia ser fundido e aí pronto. Já não fez mais sentido depois. Pra assistir Agatha, Pois inclusive. Foi é. pra assistir Agatha que eu assinei. Inclusive, falando em Agatha, a minha série do ano, pra mim, o Shogun foi fantástica, mas eu acho que a minha série de 2024 com certeza foi Agatha Desde Sempre. Ah, A interessante. série que eu mais gostei, foi a série que mais me surpreendeu.
Eu não tava esperando tanta coisa e acho que ele me entregou muito mais do que eu esperava. Pra mim foi uma série muito, muito boa. Pra mim foi a série de 2024. Será que eu devo reassistir, Del, pra pegar referências de Wicked que eu não tinha pego antes? Que eu não conhecia? Com certeza, com certeza. Fora que é uma série boa pra caramba, então você vai sempre curtir. Eu sei que tem muita coisa, principalmente Mágico de Oz, né? A base das referências disso aqui, né? De resto, são outras coisas de mitologia de bruxa, essas coisas. Mas, Sim. realmente, Alan, foi aquele famoso veio do nada e surpreendeu todo mundo, porque a expectativa também era zero. Zero, não esperava nada vindo daqui de interessante e tal, só queria ver mais uma Não, historinha. eu, eu não, eu não tinha zero expectativas porque eu gostei da personagem da Agatha na WandaVision, né? Então eu já tinha uma certa expectativa de que podia ser algo interessante. Mas foi muito bom, porque eles se afastaram muito dessa coisa toda da Marvel, dessa toda, né, dessa obrigação toda de estar conectada e de. Não que seja ruim nesse sentido, eu não acho ruim. Mas assim, não ficou uma série que você assiste pensando, essa série eu vou assistir, eu tenho que assistir ela porque senão eu não vou entender nada do que vai acontecer no filme e tal. Não tem essa obrigação nenhuma, né? Sim. Então, assim, ela é muito boa, ela funciona. Ela, inclusive, acho que ela chega a funcionar bem descolada, inclusive, da WandaVision, da WandaVision, né? Que era a série anterior a ela, que pra mim eu ainda acho que é é a melhor série da Marvel, né? E eu acho que a WandaVision ainda é melhor, ainda é melhor que Agatha. Porque tem uma coisa de ação, uma pegada lá, e a Wanda é um personagem também muito legal, gosto bastante. Então, assim, pra mim, ela- no meu coração ela tá em segundo lugar. Acho que o WandaVision tá em primeiro e a Agatha foi em segundo. Mas eu acho que é uma das melhores, com certeza. De tudo que tá sendo feito até agora da Marvel, tá sendo uma das melhores coisas. É. Foi, né? Uma das melhores coisas. Vocês viram a declaração da criadora que é da Agatha e de WandaVision, né? Tinham perguntado pra ela se vai ter continuação, porque não sei se vocês viram na Disney Plus, quando é uma série, apenas uma minissérie, né? Que não tem continuação, eles Uhum. não tratam como primeira temporada. E colocaram, atualizaram lá como Agatha All Along, primeira temporada. Então, abriu-se É, suspeitas. eu acho que tem um certo sentido se a gente considerar que nem tudo foi abordado sobre a personagem. Tem muitas coisas do passado dela que ficaram em aberto, que não foram exploradas, que eu acho que esse foi talvez o único defeito pra mim da série, foi que tinha muita coisa que já tinha sido ventilado em WandaVision, né, quando a personagem apareceu, e a gente viu pouco desse passado dela. Então, assim, pra mim faltou isso, a série entregar isso aí. Mas eu acho que eu não sei se é o suficiente pra uma outra temporada, porque a história ela assim como o WandaVision ela migrou, né, ela deu uma movimentada, a história ela não tinha sentido ter uma segunda temporada de WandaVision. Aqui eu acho que também não faz sentido ter uma temporada só pra Agatha. Eu não vejo. Mas, claro, isso pode me surpreender também, né? Acho que a Jack Sheffer é muito boa no que ela faz. Então acho que pode sair uma coisa boa se elas quiserem fazer a segunda temporada. Mas se não tiver, eu acho que faz todo sentido esperar pela continuação da história em uma outra série, sabe? Assim, a gente vai ver esses personagens, a gente vai ver o que aconteceu com algum deles em uma outra série, talvez tão boa quanto Agatha ou até melhor, se depender da equipe que foi envolvida. A declaração que ela tinha dado quando perguntaram, né, se vai ter continuação por causa disso, é que ela não faz segundas temporadas. Ela só faz coisas novas, né? Então, pode não ser um Agatha segunda temporada, mas pode ser a história do menino, ou o Coven das bruxas, pode ser qualquer coisa assim Sim. que ela vai inventar, né? Mas a declaração dela é essa, não faço segundas temporadas. Então, Mas o que se espera é que a história vai continuar em Vision Quest, né? Que é a série do Visão. Pra mostrar o que aconteceu com o Visão branco que a gente vê no final de WandaVision, o que acontece com outro filho da Wanda, né? Também. isso. Então tem toda uma expectativa aí com relação a isso. E faria sentido realmente se ela não fizesse continuação, porque sempre ela tá fazendo obras conectadas, mas que não é continuando diretamente aquela história, né? Porque uma foi da Wanda, outra é da Agatha, agora acho que vai ser do filho da Wanda, né? Provavelmente.
É. E assim vai. Outra que eu não assisti também, não sei se vocês assistiram, True Detective, Terra Noturna, que eu gostaria de ter Não. assistido. Eu assisti e é incrível. Eu não tinha. Quando eu vi ela ganhando o Globo de Ouro, eu fiquei, será? Será que é bom? Porque eu tinha desistido de True Detective há um tempo. Acho que na segunda temporada eu comecei a terceira, daí eu fiquei tipo, ai, não, acho que já superei essa série. E daí agora na quarta, meu Deus do céu, é incrível. Adorei. E E cada temporada é uma história, não é isso, Del? sim, sim. E a Jodie Foster tá incrível, né? Não tem. Assim, a gente já sabe que ela é maravilhosa. Ela foi a melhor coisa que aconteceu em Naiad. E foi a única coisa boa que aconteceu naquele filme, na minha opinião. Então, ela é ótima. Então, é isso. Eu fico patinando, né? Falando, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Mas a história é muito boa. Basicamente, o que acontece é, eles estão no Alasca. E é os últimos 2 dias antes. Não, é o primeiro dia sem sol, em que é a noite durante 24 horas do dia. Não tem um sol, não tem um sol aparecendo, e perto do Natal. E aparecem alguns cientistas de uma base de estudos é, sobre o gelo e tal, sobre bactéria, somem. Eles somem, eles desaparecem. E daí eles Sim. vão procurar os cientistas. E depois eles acham. Isso não é um problema de dar spoiler, porque no primeiro episódio já acontece. E o grande mistério é por que o que aconteceu. Alguns cientistas aparecem congelados. E eles não sabem como aconteceu isso. E é tudo. Ah, beleza, o que a gente vai fazer? E cada personagem tem o seu pequeno trauma que é ligado à história da cidade. Você vai descobrindo a história da cidade junto com o trauma de cada personagem. E o objetivo não é que os personagens lidem com o trauma, é você entender toda aquela brutalidade que vem com a cidade, toda aquela crueza que vem com a cultura também. Então é muito, muito legal. É enriquecedora assistir essa série. Eu saí dela muito satisfeita. Um suspense bem construído. Que tem uns elementinhos sobrenaturais, mas que não são sobrenaturais de fato. É só uma coisa que você começa a acreditar junto com os personagens da série, então é muito gostoso. Então é uma antologia, né? Cada temporada é uma história diferente, tipo Fargo. Então você consegue assistir só a quarta temporada, no caso, sem precisar ter visto nada anterior. Uhum, sim. Outra série também, 2024, que eu não assisti, mas gostaria de ter assistido, Senna. Se alguém assistiu aí? Eu, Não. eu assisti. Hum. E Não. aí, O Dan? Conrad eu já tava sem a Netflix nessa época. Eu As fofocas assisti, foram mas boas? assim, eu não curti tanto quanto eu achei que eu ia curtir. Eu tava preparada pra curtir muito mais. Mas não foi tão agradável. Ah, que pena. Que pena, gostaria de. Então, mesmo o episódio da Xuxa lá, não é tão interessante. Sim, foi mais interessante as fofocas que vieram depois do que a série em si. Um que a gente comentou recentemente, que pra mim é um dos melhores do ano, apesar de tudo, que a gente comentou no podcast, é o Round Six, a segunda temporada. Que eu descobri essa Sim, muito, semana muito que, bom. na verdade, no Brasil é Round 6. A Netflix Sim. fala internamente Round 6, não é Round 6. Como a série no mundo todo é Squid Game e no Brasil tiveram que mudar para Round 6, então é 6, não é 6, entendeu? Então, nós fizemos um podcast, né, Del, comentando tudo isso da segunda temporada. Sim. Muita Falando todos coisa os saiu, minúcias. Uhum. muita coisa, já saiu até data e imagens da próxima temporada, né? Então, confirmaram aquele vazamento, né, aquela data do vazamento que já tinha, que a gente já tinha comentado. E saiu cenas, imagens do da terceira temporada, do que vai vir aí. Então, Sim. E é aquela coisa, muito boa segunda temporada, que vem a próxima, tô pronta. pois é. Pronta A para gente julgar, mentira. Brincadeira. gravaremos quando sair a terceira temporada, né? Sim. Agora o meu? Eu já sei qual você vai falar. Ah, é? Qual que eu vou falar, Luiz? É falar de 100 Você que anos de me conhece escuridão. tão bem.
Eu não ia falar de 100 Anos de Solidão ainda, mas eu posso falar de 100 Anos de Solidão agora, já que você quer tanto me ouvir falar sobre 100 Anos de Solidão. Quero, porque eu não assisti. Você me recomendou e não consegui assistir ainda. Que triste. É uma série com uma linguagem poética. É incrível. É como se você tivesse lendo um livro. Você se sente realmente lendo um livro, enquanto você. Que é baseado num livro, né? O que é irônico. É uma produção colombiana, se eu não me engano. E é engraçado porque o autor do livro disse que o livro dele só conseguiria ser bem adaptado se ele fosse adaptado por alguém da América Latina. E aconteceu isso. Porque o livro Hum, é de um autor da América Latina. É, é uma coisa muito. É uma série, por exemplo, quando fulana morreu, choveram flores. É uma figura de linguagem, não choveram flores de verdade, mas tem toda uma analogia. Então, quando a série vai fazer essa cena, ela realmente faz chover flor. É uma coisa linda de ver. E você fica imerso naquela fantasia junto. Não é uma fantasia igual Casa do Dragão, por exemplo, que você tem que acreditar que, não, ali naquela situação tem um dragão. Não, é uma coisa muito mais. Um místico muito mais infantil, muito mais lúdico. É muito gostoso de ver. Muito triste também, porque é uma série muito melancólica. Mas é, é muito gostosa de assistir. Não é uma coisa fácil de assistir, porque ela é meio paradinha. Mas muito, muito, muito muito proveito eu tirei dela. Muito agradável de assistir. O meu eu leitora foi muito agradado por essa série. Gostei muito desse livro também quando eu li no ensino médio, então. e qual era que Netflix. você ia falar antes de Eu ia eu. falar da série que todo mundo falou que foi roubada, né? Arcane, temporada 2, segunda temporada. Arcane. Foi roubada? Por que foi roubada? É, porque a galera ficou falando que Fallout não devia ter ganho, que Arcane temporada 2 devia ter ganho. E daí começaram a falar, não, foi roubado, enfim. Não vou entrar nesse Ah, pormenor. Eu gostei muito de Arcane. Eu acho que teve os problemas de roteiro. Eu acho que teve umas coisinhas que deviam ter sido mais desenvolvidas. Mas eu gostei muito de como eles escolheram terminar tudo. Eu acho que a representatividade foi muito bacana. Então, não vi problema no sentido de, ai, não, falhou nisso, falhou nisso. Não, foi de boa. Então, Bom, eu assisti Fallout, eu não assisti eu Arcane. também. Na verdade, eu nem terminei de assistir a primeira temporada, porque eu não achei tão, eu tão assim. terminei Eu, Fallout, eu curti também. acho que eu sou do contra. Eu não me impressionei tanto com Arcane também, desde a primeira temporada, então eu não assisti nem a segunda. Mas o Fallout eu gostei bastante do que eu vi. Então, assim, eu acho que é uma das séries que eu gostei muito nesse ano de 2024 também de ter assistido, me surpreendeu, porque para falar do tema que ela aborda, né, porque não é um tema já muito batido. Essa coisa de uma terra pós-apocalíptica com criaturas, enfim. É uma coisa que já é bem batida, mas eu acho que deram uma abordagem bem interessante. Eu acho que eu sou suspeita falando de Fallout porque eu jogava o jogo. Então, eu já vou com uma expectativa, com uma nostalgia. Então, eu sou fácil de pegar nesse ponto. Pois é, como eu não conhecia, eu conhecia o jogo, mas eu nunca joguei o jogo, né? Ah, Justamente porque eu achava que era essa temática e tal, eu não sou tão fã assim uhum. dessas histórias. Mas a série eu achei muito bem construída, eu achei muito bem feita. Os personagens são muito interessantes, né? As atuações também são muito boas. Aquela Sim. menina lá, a protagonista, é muito boa. Muito. A Zoiuda, o ano das Zoiuda é esse. Eu achei tudo muito bem feito naquela série, muito bem acertado. Eu gostei muito do ritmo dela, gostei. Eu achei merecido, não vou falar que não achei merecido, não. Eu gostei muito de Fallout ter ganho. Gostei bastante. Estou, inclusive, em um ambiente um pouco complexo para eu admitir isso, porque talvez queiram me pegar no tapa. Mas Mas tem eu uma coisa gostei. complicada aí, Del, porque você falou que
por ter jogado o jogo, eu também joguei Fallout 3, New Vegas, 4, até o Fallout 76 que... E você não curtiu a série? Não, amei a série, justamente por causa disso. A gente que jogou era mais difícil de convencer, porque o nível dos jogos está lá em cima, então eles tiveram que adaptar o negócio. Ainda botaram três protagonistas, né, que nunca teve isso nos jogos, e dar um ponto de vista de todo mundo e juntar as histórias ali. Foi muito complicado aquilo ali. Eu acho um milagre essa série ter sido excelente. Eu acho, assim. Eu gostei muito também. Tenho minhas questões lá com cronologia, porque não bate com as questões do jogo. Aí o cara lá da empresa já veio dizer: não, é isso aqui mesmo, o que vale agora é isso aqui, depois a gente explica. Então, tá bom, né? Então tá certo. Então fica pra lá, depois ele dá um jeito de explicar. Eu sou o chato da cronologia e do cano. Porque você tem que enxergar certas coisas, especialmente quando se trata de adaptações para uma outra mídia, você tem que se desprender um pouquinho da fonte original, assim, sabe? Eles têm que ter uma Não, liberdade. eu entendo a vibe que o Luiz está querendo falar, mas eu concordo com o Alan. Sei lá, depois que você gosta de Percy Jackson e você vê o que fizeram com Percy Jackson, você aprende a se desgarrar um pouquinho, sabe, do material original e ficar feliz com pouca coisa. Entendi. É deprimente, mas é Se verdade. humilhando por migalhas. Não, veja, não é por migalha. Percy Jackson eu não fiquei feliz, tá? Eu quero deixar bem claro que eu não gostei da adaptação. Eu detestei com cada segundo do meu ser, cada fibra do meu ser. Detestou. Entendi. Então, Entendi. o filme, eu tô falando do filme, não da série. A série foi melhor adaptada. A série foi melhor Eu adaptada não da cheguei a Disney? assistir. A série foi melhor adaptada que o filme. O filme é uma porcaria. Eu não cheguei a assistir a série toda. Eu comecei a assistir, mas não me empolgou muito, não, assim, no geral. Porque Percy Jackson é uma série que também não. Parece a Harry Potterização da mitologia grega. Quando eu conheci Percy Jackson, muito tempo atrás. Então, assim, eu já ficava. Eu já tinha um certo ranço com a história. Então, o filme nunca me cativou e a série, então, nunca tive muita vontade de assistir. Talvez um dia eu assista, mas por enquanto. Outra aqui que eu não assisti, mas gostaria de ter assistido. Virou essa lista, né? Não assisti e gostaria de ter assistido. Foi Senhor e Senhora Smith. Lá na Prime, né? Não assisti essa série, mas quem eu ouvi falar, nunca vi ninguém falar mal, por exemplo. Eu assisti também, muito legal. Eu gostei. Eu gostei até mais que o filme. Um pouco polêmico, mas gostei mais da série. Acho que porque teve o Wagner Moura. Aquelas bem, bem pontual. Não, o Wagner Moura tá incrível lá, claro, mas eu acho que Senhor e Senhora Smith teve muito mais tempo para ser desenvolvido na série e, portanto, ficou mais interessante e mais memorável do que o filme. Mas o filme é legal também, só que Uma que eu entendo quem não gostou, mas eu gostei, foi Echo. Lá em janeiro, estreou Echo, que era a primeira série com um selo aí da Disney Plus, tipo um selo mais 18, né? E um selo da Marvel novo que eles inauguraram que pode ser assistido independente do que você assistiu antes, tal. Então eu gostei da série Echo, que já encaminha aí o Rei do Crime para a série nova do Demolidor, né, que vai lançar. eu Mas eu comecei e achei. não terminei essa. Eu assisti, mas assim, eu achei ela bem produzida, mas eu não achei a história da personagem interessante o bastante. Não é uma personagem assim que eu pensei, nossa, que série dispensável, que série necessária, que série boa. Assim, eu achei bem produzida, eu achei que a ação dela ela é ok, sabe? Eu achei que tem uma coisa bacana ali, a questão da cultura indígena, né, norte-americana, enfim. Tem uma coisa bacana ali no meio, só que eu acho que não precisava de uma série pra contar aquela história. Eu não sei, não me pegou, sabe? É uma série que, inclusive, eu senti que a Marvel queria hypar muito ela desde que ela foi anunciada lá atrás, mas que não se justificou tanto assim, não, sabe? Assim, pra mim. Eu tenho uma que a gente já falou, Pinguim.
Eu achei incrível, então eu quero repetir, porque puta que pariu, que série bem feita. Eu fui sem expectativa e só foi melhorando a cada episódio. A gente tem um episódio só sobre pinguim, então não vou me aprofundar muito. Realmente. E ainda foi anunciado que o próximo filme só em 2026, né? Então baixou Pois as nossas é, expectativas por Batman. até lá a gente chora, a gente repete, reprisa pinguim, porque, meu Deus do céu, É excelente, é incrível. excelente. E é bom os Hum, memes assim, enquanto o Bruce Wayne está viajando, passeando, sei lá onde, a cidade está pegando fogo aqui e tal. O Pinguim e a Sofia tocando fogo em Gotham e o Batman. Aí pegaram as imagens do Robert Pattinson divulgando o novo filme agora, né? O Mickey sim. com o Bong Joon-ho lá viajando o mundo, tal, não sei o quê. Aí pegaram essa cena dizendo como se fosse o Bruce Wayne de férias, né? Passeando pelo mundo enquanto Gotham pega fogo. Muito bom os memes. Mas Pinguim esse ano, assim, pra mim é top 3 se quiçá o top um assim, de série. Eu acho realmente impressionante o que foi feito aqui. Quem não assistiu, eu sempre recomendo assistir Pinguim. Assim, tá querendo assistir alguma coisa e tal. Você já viu Pinguim? Se não, eu sempre coloco como recomendação. Eu vou tentar ver, porque o personagem em si nunca me apeteceu muito assim, nunca fui muito com a cara do Pinguim, nunca vi ele, nunca tive assim muita vontade de assistir uma história sobre o Pinguim. Eu não entendi porque, na verdade, que resolveram fazer essa série. Mas eu sei que ela foi muito aclamada, né? Ela recebeu muitos elogios e tal, então um dia eu pretendo assistir. Mas Assista, pelo vale a personagem em si eu pena. não tive vontade. Não, Não tive vontade. a graça Então, da série é justamente essa. Você pode assistir como algo isolado. Não precisa pensar, nossa, é o pinguim. É uma nova história, assim. Claro, tudo é baseado em algum quadrinho, em algum momento e tal, beleza, mas não é essa a questão. A questão é porque você não precisa se prender a essas coisas, né? Quem não assistiu o filme do Batman, eu acho que entenderia tranquilamente, né? Porque é praticamente uma história como se estivesse começando daqui, com consequências que vieram de trás, né? Então, logo no início eles já explicam aquele negócio que houve no filme do Batman, né? Das explosões na cidade, mas isso é tão pano de fundo, né? Que você nem se importa muito, né? Mas, claro, é bom assistir o filme do Batman antes de vir pra série do Pinguim, mas é muito uma história que dá pra ser assistida em separado e você não vai sentir falta de nada, entendeu? Porque até o Pinguim na série no filme do Batman não tem desenvolvimento nenhum praticamente. É muito por Na cima. verdade, eu adoro o momento da aparição e o tanto que o pinguim acrescenta para a história. Porque ele só tá lá pra falar, mas você é burro, meu querido, isso em espanhol é outra coisa, sabe? Foi Pois incrível, é. eu adorei a contribuição dele pro filme. Mas sim, na série ele realmente acorda, né? Ele realmente fala, tipo, ó, sou um personagem foda pra caralho. E é isso. Pois é. Fala outra. Fale. Uma que eu e Luiz, ó, tava esperando o Luiz ter conteúdo pra falar comigo, tava esperando pacientemente. Qual é, Only Luiz? Murders in the Building, quarta temporada. É isso? Não, mas também é muito boa. Mas também é O muito que boa, não é? era essa ainda não. Ruptura. É verdade. Mas Ruptura é de, Ruptura. é de janeiro de 2025, ainda nem. É, Não ligo. A gente e tá ainda nem quando? A gente tá terminou. onde? A gente tá 2025. onde? 2025, mas a gente tá Então, falando da série de 2024. Mas recomendo aí quem não assistiu Ruptura. recomendo demais, pelo amor de Deus. Tenha um tempo, vá com uma cabeça assim descansada, porque é uma coisa cheia de detalhe, mas assistam Ruptura. mas deixa eu falar de outra série que acho que minha lista acaba por aqui, posso dizer, Vai né? falar de Only Eu assisti Murders? Bridgerton também, né? Não. Eu assisti Bridgerton também, que eu já cheguei mencionando dos podcasts, Você que é uma série curtiu? bem assim, água, água com açúcar e tal. É uma série bem. Eu dentro da proposta do que ela apresenta, eu acho que é uma série boa, né? Sim, é uma Ela é série daquelas séries de gostosa. época, uma série boa, né? A gente precisa dessa E série de foi uma vez série em que eu assisti. quando. Eu adoro coisas de época, então eu Uhum. gostei muito e tal. Mas a série que eu quero o que eu vou falar agora, na verdade, vai ser uma. Vai ser meio contrapassazinha, porque ela é uma série, mas ao mesmo tempo ela não é uma série live action, ela é uma animação.
Eu acho que X-Men 97 foi a melhor coisa que foi feita também em 2024. Então, assim, eu preciso ressaltar que essa foi uma das minhas séries preferidas, né? Sim. Eu assisti outras animações, assim, tipo, eu gostei um pouquinho também aquela série da HBO Max, da James Gunn, como é o nome? Comando Monstro, Comando das Criaturas, Comando Comando das e Criaturas. isso. Eu Sim, eu assisti não essa série. colocaria entre as Poxa, melhores, assim, mas pois foi é, divertido. eu achei divertidinho, mas eu achei muito James Gunn tentando refazer o que ele fez no Esquadrão Suicida Não dele, é né? possível. Só que É isso, a vibe? eu achei bem, eu achei bem mais do mesmo e com a pitada e você sente o ego do James Gunn palpitando assim, Sim, sabe? Pulsando na série o tempo Sério? todo. É tão assim que ele se coloca na abertura, ele aparece na Não é abertura sim. do desenho possível um animado dele. negócio desse. Só gratuito, assim, o James Gunn é desses. Mas enfim, a série não é ruim, é interessante, mas não é, nossa, que fantástico. Sim. Mas Você X-Men via que ele 97 tava se foi a divertindo animação. ali. X-Men 97, por outro lado, foi a série de animação do ano, assim, eu Sim. diria que Entregou fico triste de não conteúdo, saber, de não, crítica, tudo. eu fico triste de não termos uma sequência nesse ano ainda. Sim. Até agora não foi anunciado nada para esse ano, porque tudo que a série trabalhou, se você viu o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos nesse ano, nesse mês de janeiro, Nossa. com a perseguição que está tendo ao pessoal, né, aos imigrantes lá nos Estados Unidos, se aplica muito à temática Sim. que sempre se abordou em X-Men. Você vê Assim, que não é um problema era um de hoje, né? momento, um negócio que vai e vem, né, toda a vida. Então, eu acho que era uma série que merecia muito, né, ser aclamada e ser revista até hoje em dia, quem não viu ainda, porque é fantástica. É uma série assim, acho que eu diria que é atemporal. Eu concordo com Alan de X-Men 97, porque eu tinha muito medo do que vinha por aí, sabe? E eles atualizaram o tudo, né? Atualizaram o tema, aprofundaram e melhoraram os temas e a animação. E é surpreendente. Pelo menos a segunda temporada já vai ter a história que o Boldemire deixou, né? Que pelo menos é algo comprovadamente bom, né? Que ele tem essa qualidade, mas foi demitido lá da Disney e ninguém sabe até hoje o verdadeiro motivo, né? Por que que o compliance pegou ele, né? Mas, Eu dou um voto de confiança porque eu acho que não, eu sou contra, do mesmo jeito que eu falei agora há pouco do James Gunn, eu sou contra a gente fazer culto a uma pessoa. Eu acho que as histórias e as séries, elas são feitas por equipes. Não é uma pessoa só que pensa em tudo. Então, assim, eu acho que foi feito um culto exagerado à imagem do Bodemeyer, né? Ao longo desse ano todo, e isso ruiu. Do mesmo tanto que levaram ele lá em cima, a queda foi violenta. Então, assim, eu não espero. Eu queria que as pessoas desapregassem a imagem dele a qualquer coisa de qualidade da série. Acho que não se deveu só a ele. Tem outras pessoas que trabalharam junto com eles que vão continuar na série. Eu acho que isso vai me dar um voto de confiança, entendeu? Acho que e não foi ele também que estava envolvido na série lá do passado, entendeu? Então, eu acho que é maior que uma pessoa só, X-Men, sabe? E você vê pelos quadrinhos, pelos filmes, enfim, que tem a sua história e tal. Então, eu acho que dá pra ter esperança de que o que vier vai ser bom também. Tá? Se forem fiéis à essência de X-Men, vai ser bom. pra mim, restam duas séries aqui, não sei quantos restam pra Del, mas já que a gente citou aí anteriormente, o Only Murders in the Building, quarta temporada, que Alan está devendo aí ver todas as temporadas Sim. anteriores. Que é mais uma dessas séries que eu tenho medo de quanto mais temporadas vai avançando, eu tenho medo dessa enrolação, né? Ah, nunca acaba, nunca Sim. acaba. Só que como cada Essa ainda foi temporada é legal. uma. Isso, como cada temporada é uma história nova, né? Uma investigação nova. Então Uhum. eles têm fôlego pra ficar continuando enquanto a história for boa, né? Enquanto tiver o Sim, que enquanto contar. tiver um roteiro bom. Porque, veja, True Detective, na terceira eles deram uma escorregada bem escorregadinha. True Detective, cada temporada, acho que todos os personagens trocam. No caso dessa última, sim. Antes, antes, alguns, não todos. Você revisita alguns personagens. Por exemplo, igual Only Murders tem alguns personagens que se repetem. Tipo, o Sim, trio principal se repete. Mas tem sim. outros. Esse
tem alguns personagens que se repetem, mas outros não. Não são sempre os protagonistas. Veja, na quarta temporada é outra galera que tá investigando toda essa questão, certo? A trama dessa quarta temporada é que querem fazer um filme sobre eles, né? Mas ocorre um assassinato de um personagem importante. E enquanto eles estão nessa produção de filme, quem vão ser os atores que vão interpretar eles no filme, que eles pegam, tipo, atores reais, como se estivessem fazendo eles mesmos, né? Para interpretar os três protagonistas. Então tem muita piadinha interna de Hollywood ali e tal, achei legal. Nenhuma referência a pedir e achei ruim. O Zach Galifianakis, ele faz como se fosse a versão do Oliver, né? E fica muito engraçado também isso. Então, a Eva Longoria faz a Mabel, que é a Selena Gomez. Mas eles têm, digamos assim, é como se fossem versões exageradas dele mesmo, como eu disse, né? Então, o Zach Galifianakis é extremamente é, o cara da interpretação e que acha que ele é o melhor ator daquilo ali, que ele tem que entrar e conhecer o personagem e tal. Mas isso é uma parada paralela. O Paul Rudd volta nessa temporada, né? Como, não vou dizer como, mas ele volta, né? Que ele tava na temporada anterior. Meryl Streep, que era a personagem principal da temporada 3. Claramente ali ela tinha mais o que fazer e botou ela de vez em quando só retornando, né? Acho que ela aparece só umas 3 vezes no começo e depois só volta no final. Então, claramente ela tinha mais coisa pra gravar, mas é uma personagem que resolveram manter, né? Na história. E eu já acho incrível a Meryl Streep estar participando de Only Murders. Pra mim já é um negócio assim maluco, né? É um negócio bem surpreendente, porque eu não sou muito de ver ela também em séries, né? Normalmente a gente vê em filme. E ela participando disso aqui, ainda mais uma série de comédia. Então eu acho muito bom. Já fica a recomendação, é uma série super antiga, mas tem a Meryl Streep na segunda temporada e ela rouba a cena em toda a cena que ela tá. Big Little Lies. É uma série incrível. Ela participa, só tem atriz foda nessa série, só tem momentos incríveis nessa série. Assista. É isso. Já ouvi falar muito bem de Big Little Lies. É muito bom. E Only Murders aí recomendo pra quem não assistiu, Disney Plus, né? Agora, tudo na Disney Plus. E Del que me recomendou muito assistir, porque na época eu não tinha assistido. Eu disse, não sei. Aí Del disse, vai estrear, acho que era a terceira temporada na época, né, era Del? Que ou tava estreando ou ia estrear. E E estrear. ia estrear, né? Aí eu maratonei as duas primeiras, assisti a terceira e agora em 2024 veio a quarta, né? Eu acho impressionante. E como os dois Martin, né? O Martin Short e o Steve Martin fazem uma parceria impressionante com a Selena Gomez, porque tem todas aquelas piadas de você é muito nova pra estar interagindo com a gente, mas eles fazem um trio de amigos tão bom que essas piadinhas de idade e tal ficam engraçadas realmente, né? E a dificuldade, às vezes, do Steve Martin com tecnologia. E eu acho muito bom. Eles deu match dos três, além da interpretação, que hoje em dia a Selena considera eles grandes amigos, né? E eles consideram a Selena também grande amiga. Eles fazem um. Tem um carinho muito grande entre os três. Eu acho muito bom. Eles se apoiam bastante, é bem legal. Ver eles até irem pra premiação junto, é bem bacana. Isso. E a outra série aqui, que essa daqui eu acho assustadora, mas é Hum, assustadoramente bom, é o Bebê Rena, né? hum. Sim. Bebê Rena também ganhou o Globo, né? Também ganhou um monte de premiações, veio do nada e surpreendeu todo mundo. E pra mim o mais assustador é saber que é baseado muito em fatos reais. As mudanças que ele fez ali na vida dele, né? Porque o próprio personagem principal É o protagonista, é o é Richard o ator Guedes. principal. Isso, é o É roteirista e Josh, não? protagonista, né? Não, É é Richard Richard? Guedes. Nossa, Richard da onde eu Guedes. tirei Josh? Será que tem um Josh Gad em algum lugar? E a Jessica Gunning, que faz a Marta também. Meu Deus do céu, essa mulher. É um fenômeno, né?
E sabe qual era o meu medo, Del? É que o pessoal ficasse com aquela síndrome de novela brasileira de atacar a atriz por causa do personagem, sabe? Ah, eu acho engraçado você falar que isso é uma síndrome brasileira, sendo que aconteceu tanto com série americana já. E no Round Six também, Acho no Round 6, né? um pouco. É, então. Aconteceu na Coreia do Sul, sempre acontece na Coreia do Sul. E acho sacanagem você fazer isso. Acho de muita sacanagem da sua parte. Eu estou repetindo sacanagem porque tem outra palavra que está na ponta da minha língua e eu não quero falá-la, mas enfim. Sim, mas eu entendo. É porque aqui a gente já Não escuta seja histórias desse disso. tipo. Não proteja os Estados Unidos. Cague nos Estados Unidos. Não, tô protegendo não, mas é porque a gente sabe que historicamente aqui no Brasil, desde Nazaré, sei lá de quê, sempre tem esse negócio do pessoal que ataca as atrizes na rua. é, você na novela é muito ruim, é muito malvada, tal, não sei o quê, sempre as senhorinhas, né? E nos Estados Unidos a gente acontece, mas não é com essa frequência toda também, né? Na Coreia eu percebo que é mais comum porque a Coreia é extremamente, muito mais conservadora que os Estados Unidos em muitas coisas, né? Em muitos Demais. casos. Mais E, conservadora que os Estados Unidos, que a gente. pois é. A Coreia do Sul é muito complicada nesse ponto. Mas não aconteceu com a Jéssica, eu não ouvi nenhum caso assim de dela ser Não. atacada na rua, nem nada, Na nem levar verdade, hate. ficaram obcecados em tentar saber aonde que, né? Quem que foi de verdade, o que que aconteceu, A própria quem mulher que veio ao era o público, produtor. É, mas o produtor foi o que mais rendeu, né? Porque. isso. Que até agora ninguém achou, mas sempre ficou nesse negócio. Aí que eu acho errado, né? Que a galera foi tentar investigar por si só, descobrir quem é esse cara, quem é ela. Ela mesma se entregou, né, publicamente, Uhum. veio a público dizer, é tudo mentira, não sei o quê, e no final a gente descobriu que não é. Pela entrevista mesmo dela, você vê que tem coisa muito complicada ali, né? E o produtor até hoje ninguém sabe, só tiveram acusações feitas pelo público, que aí eu acho errado, né? Você pode destruir a carreira de alguém que não teve nada a ver com aquilo ali. E Bebê Rena, pra mim, como eu disse, é assustadoramente intrigante assistir essa série. Não sei se Alan chegou a ver. Não, eu fugi dela. Eu sabia dessa série, mas eu não me interessei assim pelo tema. Achei ela muito pesada sabe? Não tava no clima de assistir não, na época e eu também não me interessei depois pela história, sabe? Mas eu entendo o hype em cima dela. Na época, eu lembro que, meu Deus, tá todo mundo falando disso aqui, tá no top 1 da Netflix. Que nome esquisito, né? Bebê Rena, do que é que se trata? Então a maior surpresa pra mim foi ter visto uma série. Sempre é bom quando acontece isso na minha vida. Sem saber nada. O Interestelar pra mim foi a mesma coisa na época. Eu fui sem saber nada, nem o trailer, nem nada. Não tinha visto nada. Eu só fui porque em Nolan eu confio. E fui pro cinema nas cegas. Bebê Rena foi assim também. Assisti nas cegas. E, nossa, que é pesado mesmo, como o Alan disse. Então, se você não tiver muito bem, não, não veja. E recentemente eu soube de uma amiga minha que teve um caso bem beberrena, assim, um stalker mesmo. E ela nunca tinha contado essa história. Ela só contou quando a gente tinha saído pra comer, pra jantar um dia. E a gente ela disse: "Ah, pode parar aqui na farmácia, tá, beleza." Quando ela voltou pro carro, ela disse: "Esse cara aí que entrou agora na farmácia e falou comigo, ele é meu stalker." Eu disse: "O quê? Como é que é?" Aí ela contou a história de como começou, mas basicamente esse cara entrou na farmácia, falou com ela e ele fingiu que estava num setor lá que era de frente pro vidro pra ficar observando a gente no carro. Então eu achei assustador assim essa situação, saber que tem alguém que fica lhe perseguindo em rede social e quando vem por físico, né, por presencial, é pior ainda, porque você nunca sabe o que, é que a pessoa pode fazer, mas se essa pessoa tá sozinha, né, não tem mais ninguém, o que é que o cara pode fazer com ela, né? Manda ela ir na justiça. Hoje em dia tem lei específica para isso, para proteger. Existe a lei de Stalker, né? Então ela tem que ir atrás de se Pois proteger. é.
Então. E a gente não sabe também até que ponto esse cara já não estava seguindo a gente, né? A gente não sabe isso, porque eu achei muita coincidência. Extremamente coincidência. Mas Ah, é então, mas é complicado. pois é, esse é assustador. O Del aí que já passou um monte de situações complicadas que Não, ela já eu contou algumas coleciono vezes. merda, né? É, mas eu, assim, eu vou generalizar, claro, né? Contem comigo para generalizar uma situação. Mas eu acho que é seguro afirmar que a grande maioria esmagadora das mulheres já teve uma experiência negativa com o stalker. Então, é foda. É você ver bebê rena como uma coisa que é de um ponto de vista masculino. Existe também, totalmente válido, mas você vê muito mais comumente sendo feito com o público feminino. Sim, É exatamente. até. Foi até legal nesse ponto, porque bebê rena, por ser um protagonista homem, por ser um homem que está sofrendo esse tipo de crime, né? Ser vítima desse crime. Então, você vê a galera perder grande parte dos argumentos que eles geralmente usam, que é, ai, facilitou, ai, a roupa. Mas enfim, a gente tem nosso podcast também, nosso episódiozinho só sobre bebê rena, não só sobre, mas falamos já sobre. Agora eu vou falar de Duna, Profecia. Acho que de nós três, só eu que assisti. Eu achei bem interessante. Eles aprofundam bem a questão de estratégia, de todo o planejamento que tem por trás de cada movimentação que a gente vê no filme, por exemplo. No segundo, no parte 2 que saiu, a gente vê muito mais movimentação do que no primeiro filme. E a série, ela não é também muito cheia de movimentações, é muito mais sobre o planejamento por trás disso. O que as Bene Gesserits fazem, o que elas planejam, como elas coordenam tudo. Então, é bem interessante ver isso acontecer. Eles expandem o mundo, o universo de Duna, respeitando a atmosfera do filme, respeitando as informações que o filme já fez, sem deixar maçante. Eu acho que algumas pessoas podem achar parado, porque, como eu falei, não tem muita ação envolvida, mas é muito interessante. Se você, por exemplo, gosta de ruptura ou de Pinguim também, que tem esses momentos de planejamento antes da ação, bastante diálogo, bastante articulação antes de acontecer alguma coisa. Então, é uma série muito boa para assistir. E tá por onde mesmo? Eis a questão, não lembro. Na Max. O meu último é um dorama. Porque eu não podia não falar sobre dorama, não é mesmo? Então, Posso tentar pois adivinhar é. qual foi? Pode? Vai se chamar A Killer Paradox. Não, mas é legal esse também. Ah, O meu foi um dorama que eu assisti por uma coisa totalmente aleatória. Eu assisti The Trunk, que tá na Netflix. É com o mesmo nosso querido de Round 6, o recrutador. o recrutador. É com o recrutador. E ele tá irreconhecível, assim, no sentido de totalmente outro personagem, outra vibe, outra personalidade. Então, muito, muito bom. Do que se Basicamente é trata? sobre uma mala. Ah, E essa mala, ela tem uma coisa misteriosa dentro. E tem mais de uma dela, uma idêntica à outra. Enfim. Aí, o certo. que acontece? Tem um casal do recrutador com uma mulher totalmente tóxica, é um relacionamento tóxico desde o princípio. E daí ela fala que vai se separar dele pra casar com outra pessoa, que ela realmente gosta. Só que daí ela fala que vai ficar um ano com esse cara que ela realmente gosta, ver se dá certo. E que ele vai ter que ficar com outra mulher. Então ela arranja um casamento pra ele. E sem a mulher saber. A mulher acha que foi o cara que contratou ela pra um casamento arranjado, um casamento temporário.
E daí você vê ele tentando se desvencilhar desse passado traumático, dessa relação tóxica, enquanto ele tenta entender qual é a desse relacionamento arranjado. É muito doido, é um pouco parado até você entender toda a dinâmica do negócio, mas o final é bem satisfatório. Então, The Trunk, na Eu Netflix. acabei de perceber que a gente passou batido por um aqui, que eu acho que os três assistiram. Eu acho. E gostaram. Não sei. Primeiro eu quero saber se assistiram Avatar, o Último Mestre do Ar da Netflix, primeira temporada. Sim, assisti, mas não colocaria entre as melhores. Certo. Eu também assisti, eu gostei, não Sim. tive problemas com a série, mas eu não me causou tanto impacto também não, assim. Eu fiquei muito frustrada com Avatar. Fiquei muito frustrada. Por Não quê? acho que eu colocaria como uma boa série de 2024. Eu colocaria como uma série ruim? Não. Eu colocaria como um bom ponto de partida, uma boa pedida para quem quer conhecer um pouco do universo e depois se aprofundar no desenho. Porque é muito melhor você assistir uma coisa com desenvolvimento de personagem, com a história toda bonitinha, contada. Não é o caso da série. Eu não gostei, não consegui curtir. Tem algumas coisas que eu também não achei muito legal, mas eu vou continuar assistindo. Quero ver pra onde vai, na verdade, né? Até onde Eu vão. tô curiosa pra Toff, o que vão fazer com a Toff. Isso. E pularam muitas etapas também nessa primeira temporada, sabe? Eles tentaram. Na verdade é o seguinte, eles pegaram, sei lá, histórias de vários episódios, sei lá, 3 episódios, 4 episódios, e condensaram numa história única, né? Aqui em Avatar, em poucos episódios, né? Então, tipo, eles pegaram coisa da segunda temporada do desenho, da primeira, e começaram a misturar um monte de plots, né? Só Sim, que. e misturou coisa de antes com coisa de depois, só que daí perdeu a profundidade que tinha antes, e daí quando um personagem. É aquela coisa que a Fernanda Torres fala, né? Quando uma pessoa se emociona logo de cara com uma situação que é triste já, mas ela já chora, já esperneia e tal. Aí na próxima, que é mais triste ainda, não tem mais o que ela fazer. Então fica uma nota só. Fica um E, pouco triste nisso, no sentido de assistir, não é legal. e sem falar que, tipo, a essa altura do campeonato já era pro Eng saber a dobra da água, né? E pularam isso. Uhum. Sim, eles Deixa... simplesmente pularam. Abandonaram totalmente isso e não sei como é que vão voltar com. E o fato Ah, dele só poder falar com o Avatar, com o Avatar em datas específicas, e ter toda uma situação para ele falar com o Avatar. Foi. Enfim. Não vou entrar nesse pormenor porque eu fico frustrada. Não gostei dessa série. Acho válido quem gostou, ok. Ó, bacana, teve pontos fortes. Adorei a parte da Kyoshi. Mas, por enquanto, entretanto, todavia, no geral, no panorama geral da série, não curti. Não, não vou nem entrar em pormenor que eu fico brava, enfim. A mesma coisa de Fallout. Eu gosto muito da série. Eu li os quadrinhos. Eu consumi muito essa época de Avatar. Então, pra mim, é muito triste não ter dado certo. a gente falou de tudo que tinha direito. E tem um monte de coisa aqui, por exemplo, Garotos Detetives Mortos já foi cancelado pela Netflix, teve só uma temporada. Ah, vem aí outra coisa que vai deixar a gente triste, né? Vai ser que vai ser Sandman, que vai ter mais uma temporada só, apesar de ser uma série boa. Então, Já anunciaram que cancelaram possíveis continuações, né? né? House of Ninjas, eu ouvi falar muito bem também dessa série. Tá na Netflix. Ah, eu vi essa. Essa eu vi, eu gostei também. É o que, Alan? Do que se trata isso aqui? É uma série de uma família de ninjas na Que, atualidade, que basicamente isso. doideira. É, tem toda uma trama de o filho que teria morrido numa disputa com outro clã de ninjas. E tem essa disputa com esse clã de ninjas que de repente volta ativa. É bem nesse sentido, ela é bem rasa. Não é nada muito aprofundada, não, sabe? Mas é legal ver uma série
falando de ninjas, ambientada no Japão, com atores japoneses, é bem interessante. Teve também Manual de Assassinato para Boas Meninas, da Netflix também, que é com aquela menina que faz Wandinha, né? A outra amiga Esse dela. é interessantinho, mas é assim, bem sessão da tarde, bem de boinha, sabe? É gostosinho pra você. Ah, não tô fazendo nada, vou aqui assistir isso sem pensar muito, ok. Tem o Parasite The Grey na Netflix também, que é um live action de Parasite, né? Também Uhum. tá lá. Deixa eu ver o que mais que a gente não comentou. Acho que é basicamente isso, né? Tirando isso, é os animes que a gente já falou no podcast lá de melhores De animes do anime? ano. É, Esse ano a gente vai fazer. Porque a gente começou essa ideia de nos reunirmos para fazer esse catadão das coisas, né? Esse ano. Então, eu acho que no ano passado. Então, esse ano de 2025, eu acho que a gente vai, de repente, sistematizar melhor, né? Eu vou passar a anotar melhor as coisas que eu assisto, as impressões, para não esquecer. Porque, tipo, algumas coisas aí que o Luiz foi mencionando, como essa da Família dos Ninjas e tal, a Casa dos Ninjas, eu esqueci que eu tinha assistido. Lembrei que o Luiz falou. você pode, ou você anota por si só, eu normalmente vou marcando no Filmou, né? Que é o site que eu catalogo minhas notas. O Letterboxd tem série também ou é só Ah, filme? boa. Não sabia, não. Porque o Letterboxd é tipo um Filmou, só que é mundial, né? Estrangeiro e tal, então. Só que eu Pois não eu vou ver sei isso se aí tem então. Boa série. dica. Eu não sei se tem série. É, Del que tem uma conta lá, eu também tinha feito, mas. Eu não sei. Não, não lembro não, gente. Foi mal. Deixa eu ver. Eu acho que só tem filme, pelo que eu tô vendo aqui. Então, Letterboxd pra série não funcionaria, né? Eles só fazem de filme. Mas o Filmou tem de tudo. Filme, série, anime, e é nacional, né? É um site brasileiro. Eu sou arcaica, eu faço como os incas e os maias. Eu simplesmente anoto num grupo de WhatsApp comigo mesma o que eu assisti e eu gostei. Também serve. Eu Também sou, serve. eu sou das antigas, meu Deus. Também serve. Então é isso, gente. Obrigado aí, Alan. Obrigado, Del. Começamos mais um ano aí de 2025 com muitas coisas. Muitas Promete apostas. isso, muitas apostas. O ano promete muito. E voltamos aí no início de 2026 para falar das coisas de 2025, né? Filmes, séries e animes. Que, inclusive tinha morrido já esse episódio de filmes e séries, né? Não, fazia muitos anos Sim. que eu não fazia. Mas agora voltamos, né? Temos a nossa equipezinha aqui de filmes e séries. Então é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. E até a próxima. Valeu. Tchau, É, tchau. tchau, Valeu. tchau. Tchau.